Os preparativos do comércio de Farroupilha para a Páscoa que se aproxima. Brasil de Farroupilha recebe Lajeadense nesta quarta-feira. Na Arena, Grêmio faz últimos ajustes para enfrentar o Novo Hamburgo. Inter vai em busca de mais uma vitória em Erechim. Representantes das entidades que ajuizaram a ação de inconstitucionalidade para suspender aumento de IPTU em Farroupilha falam ao Jornal da Cidade a seguir, logo depois do intervalo. Procurando conforto, beleza e qualidade, temos cadeiras para sua empresa e residência em diversos modelos, cores e tamanhos. Visite-nos e faça um orçamento sem compromisso. Rua Rústico Gobato, número 130, bairro São Luís. Telefone 3261-2814. Móveis Mercosul. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa para falar da Corsã e dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos. A água que consumimos aqui é muito boa, de excelente qualidade, bebemos ela diariamente. A Corsã está colocando o esgoto e eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora. Agora que ligaram o esgoto, ficou 100%. Antigamente era esgoto céu aberto e muita doença. São mais de 840 milhões de reais em obras nas regiões do Litoral, Serra, Central e Metropolitana, beneficiando quase 8 milhões de gaúchos. Tem pesquisas que mostram que cada R$1 investido no saneamento gera uma economia de R$4 para a saúde pública. O governo enfrenta as dificuldades financeiras sem deixar de investir onde realmente é preciso. Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! O comércio de Farroupilha já se organiza para atender a comunidade na Páscoa que se aproxima. Elenir Boneto, presidente do Sindigêneros e diretor da empresa Chocolate e Companhia, falou ao jornalista Leandro Adamati sobre as expectativas de vendas neste período. Existe alguma coisa a nível de vendas, o pessoal antecipando um pouco, mas a expectativa da venda é pós-pagamento, início do mês de abril em diante, é a tendência que vai dar uma alavancada nas vendas, e a gente sabe que todo ano não é diferente esse ano, os últimos 10 dias, que é o pico maior das vendas. Então é essa a expectativa que a gente tem. Claro que a gente tem as vendas de barras de chocolate, pessoal que vai montar em casa, daqui um pouco num custo mais acessível, ele acaba antecipando, ou tem quem vai produzir para vender também acaba antecipando essa aí. Então essa parte já começou há mais tempo já. No momento de dificuldades econômicas, a tendência é que as pessoas acabem tendo também uma Páscoa mais barata? Com certeza, a gente nota assim, ano a ano, até em função dos cursos de aperfeiçoamento a nível de produção de chocolate, a gente nota que o pessoal está cada vez produzindo mais em casa, artesanal, até para diminuir custos também, em função, a gente sabe, a mídia bateu muito forte ano passado, a nível de custos muito elevados, então eu acho que isso aí acaba influenciando também nesse aumento, nesse acréscimo de produção de ovos caseiros. Mas
O chocolate é o grande procurado da Páscoa. O ovo de chocolate ainda tem a tendência de ser o mais procurado também nesta Páscoa? Com certeza, a procura é muito grande. Isso aí, adulto ou criança, todos gostam de chocolate, então não vai ser diferente esse ano. A gente sempre acaba dando um jeitinho, presenteando algum familiar, alguma coisa com ovo de Páscoa. Bom, em termos também de valores, houve correção, ajuste de valores do ano passado para esse ano? Teve algumas empresas que mantiveram o preço do ano passado, algumas empresas repassaram alguma coisa a nível de inflação, mas não é um aumento muito expressivo como era nos outros anos, que tinha um aumento elevado. Então esse ano ficou mais estabilizado, acho que até em função da crise também o pessoal acabou não aumentando muito, porque senão as vendas iam cair com certeza. De uma forma geral, o comércio de Farroupilha está preparado? Tem bastante opções para a compra do presente de Páscoa em termos de chocolate? Com certeza, está bem servido. Acho que principalmente os mercados estão se preparando para a Páscoa. A grande maioria já está tudo pronto, então acho que não vai ser que nem os outros anos, o pessoal com bastante variedade, diversidade, para o cliente ter as opções de escolher o que a criança quer. Daqui a pouco um ovo com um brinquedo especial, que a criança sempre acaba vendo a propaganda e acaba pedindo. Então acho que esse ano, novamente, os mercados estão muito bem servidos e não vai ser diferente esse ano. O cliente procura o chocolate, no caso aqui na Chocolate Companhia também tem a opção de comprar, de adquirir já cestas, enfim, produtos prontos. É uma tendência também de procura? A cesta ajuda bastante, que ele já chega, pega o presente pronto, né? Então a gente tem uma venda muito grande em função disso. O cliente já chega ali, já pega alguma opção que agrada a ele e ele não perde tanto tempo, daqui a pouco, e escolher os produtos. Daqui a pouco ele acaba pegando algum produto que acaba não agradando, daqui a pouco a criança assim ele já pega pronto e escolhe daqui a pouco ovo com um brinquedo, alguma coisa, alguma opção que agrade para ele, que ele acha que vai agradar a criança, e ele acaba levando a cesta montada, que se torna bem mais prático. Qual é a expectativa em termos de vendas? Manter o desempenho do ano passado, crescer, o que se pode esperar? Eu acho que se mantiver o do ano passado, a gente tem que estar muito contente. Eu acho que esperamos que não fique negativo, mas mantendo do ano passado, eu acho que vai ficar excelente. Não dá para a gente reclamar a nível de vendas como foi o ano passado. Então a expectativa é essa, a gente está trabalhando em cima dos números do ano passado, mais ou menos. A ação contra o aumento do IPTU em Farroupilha, com pedido de liminar negado pela Justiça, teve como autores o PP, Partido Progressista, a UAB, União das Associações de Bairros de Farroupilha, e o PMDB. Esta ação é a primeira ação direta de inconstitucionalidade movida em Farroupilha contra o município. O Jornal da Cidade ouviu 2 representantes de partidos políticos que explicam não se tratar de uma ação política, mas sim de uma ação de interesse da comunidade farroupilhense. Ouvimos os representantes do PP, Renato Tartarotti, e o membro do diretório do PMDB, Juvelino De Bortoli, que também representa o Sindicato dos Calçadistas. Bem, nós gostaríamos de esclarecer a comunidade que nós, como partido político, como representantes de uma parte da sociedade organizada, nos vimos na obrigação de atender às reclamações da comunidade, né, no que diz respeito a esse valor absurdo que algumas unidades de moradia de Farroupilha tiveram no caso do IPTU. Nós sabemos que a questão da reavaliação da planta de valores é uma questão legal, que não há, quanto a isso, a maior discussão. Só que houve, nessa nova forma de calcular, alguns que ficaram com valores exorbitantes. E nós não concordamos com isso. Então a maneira que a gente achou foi de entrar com entidades que tinham a mesma prerrogativa jurídica, ou seja, de poder entrar com essa ação, que eram os partidos políticos e as outras entidades que entraram. Então nós sentimos na obrigação de fazer isso, era uma responsabilidade nossa e nós o fizemos com a maior tranquilidade do mundo. Não se vê isso como uma questão política, mas uma questão de direito, de cidadania, de se reivindicar os direitos, né? E também não vimos isso como uma derrota, porque a gente sabia já que do ponto de vista legal ia ser muito difícil derrubar, mas nós tínhamos a obrigação de fazer isso para dar uma resposta à sociedade farroupilha. Como eu disse, existiram alguns casos em que o valor foi exorbitante, né? E além do valor ter sido exorbitante, pegou pessoas que não têm uma renda também muito grande.
Então tem pessoas que vão ter sérios problemas para pagar esses valores, né? E nós achamos isso uma questão muito injusta com grande parte dos cidadãos de Farroupilha. No momento em que eles refizeram o zoneamento fiscal, no zoneamento fiscal caem pessoas que têm uma propriedade de maior valor, como cai também uma propriedade de menor valor. Então nem sempre dentro do zoneamento fiscal existe uma justiça fiscal. Então eu acho que isso devia ter sido encaminhado de uma forma diferente e inclusive ter discutido com a sociedade, com as entidades, né, a maneira como seria feita, que tenho certeza que se acharia uma solução bem melhor da que foi aplicada. Eu não concordo quando a administração ela diz que é muito barato morar em Farroupilha. Eu acho isso uma declaração tremendamente infeliz. Por quê? Porque se é barato morar em Farroupilha, é porque nós farroupilhenses que nascemos aqui e os farroupilhenses que vieram morar em Farroupilha e criaram essa riqueza que é a nossa cidade, tá, tiveram condições de fazer com que morássemos numa cidade sem a necessidade de uma tributação elevada. Não é obrigado a tributar. O que é obrigado a administração é ter criatividade para aumentar a receita, trazer novas empresas, gerar mais emprego e criar oportunidade para as pessoas. Essa que é a obrigação do poder público. Mas se há 20 anos que estava defasado, por que eles não chamaram as entidades todas, os representantes da comunidade de Farroupilha, e fizeram uma reunião, fazer uma explanação sobre o que estava ocorrendo, faz uma audiência pública, debate esse assunto com a comunidade e aí apresenta e diz, olha, temos que fazer isso, por aquilo. Quando é que eles fizeram isso? Fizeram isso agora na semana que ia entrar o processo na Justiça em Porto Alegre, aí chamaram as entidades para conversar. Sim, mas depois que criaram a lei, quer dizer, primeiro tu enfia a goela abaixo, depois tu chama para conversar. Não é esse o meio que se deve governar. O meio de governar é tu conversar com as entidades, conversar com os poderes constituídos e a partir daí tomar decisões em conjunto. A reunião lá foi para fazer com que as entidades ficassem cientes de que era melhor não entrar com a ação, porque poderia daqui a pouco dar a ação procedente e daí ficaria o poder público numa situação muito difícil. E eu ouvi um secretário essa semana dizer que mais uma vez ganharam uma ação. Eu queria saber, aquela ação que fizeram um escarcéu na frente do hospital, botaram uma faixa que o governo do estado devia 19 milhões, abraçaram o hospital dizendo que tinha uma dívida enorme do estado com o município. Aonde está o dinheiro? Qual é a sentença que teve final disso aí? Então eu acho que questionamentos jurídicos, judiciais, todo cidadão tem direito a fazer e todas as entidades têm direito a fazer. Agora, de querer boicotar, de querer fazer com que as entidades não busquem o direito dos seus associados, das pessoas com quem as pessoas têm contato, é você fazer uma ditadura, e não é assim que funciona a democracia. A seguir no Jornal da Cidade, as notícias do esporte. Procurando conforto, beleza e qualidade, temos cadeiras para sua empresa e residência em diversos modelos, cores e tamanhos. Visite-nos e faça um orçamento sem compromisso. Rua Rústico Gobato, número 130, bairro São Luís. Telefone 3261-2814. Móveis Mercosul. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia.
Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa para falar da Corsã e dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos. A água que consumimos aqui é muito boa, de excelente qualidade, bebemos ela diariamente. A Corsã está colocando o esgoto e eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora. Agora que ligaram o esgoto, ficou 100%. Antigamente era esgoto céu aberto e muita doença. São mais de 840 milhões de reais em obras nas regiões do Litoral, Serra, Central e Metropolitana, beneficiando quase 8 milhões de gaúchos. Tem pesquisas que mostram que cada R$1 investido no saneamento gera uma economia de R$4 para a saúde pública. O governo enfrenta as dificuldades financeiras sem deixar de investir onde realmente é preciso. Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! E agora, no Jornal da Cidade, as notícias do esporte com Israel Tavares. Olá, está começando o Esporte da Cidade. Nesta quarta-feira, dia 22 de março, o Brasil de Farroupilha receberá dentro do Estádio das Castanheiras a equipe do Lajadense. A partida tem início previsto para as 20 horas. Após a derrota por 2-1 em Vacaria, diante do Glória, o Cerque Brasil entrará em campo em busca da recuperação dentro de casa e com o apoio do seu torcedor. Já o Lajadense vem de vitória de 1-0 na última rodada da divisão de acesso, diante do Panambi, em Lajeado. A partida é válida pela 5ª rodada do Grupo B da divisão de acesso e o Brasil de Farroupilha está ocupando a 4ª colocação com 6 pontos, um atrás do Lajadense que está na 3ª posição. Os ingressos você pode adquirir lá nas Castanheiras. O ingresso é masculino R$20, feminino R$10. Idosos e estudantes pagam também R$10. Falando da primeira divisão do Gauchão, então, na tarde dessa terça-feira o Tricolor se apresentou na Arena para realizar o último treino antes da partida nesta quarta-feira contra o Novo Hamburgo pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na tabela de classificação, o Grêmio ocupa a 3ª colocação, com 13 pontos. Já o Noia lidera a competição com 18 pontos. A primeira parte da atividade foi comandada pelo técnico Renato Portaluppi com portões fechados. Quando abertos, a imprensa pode acompanhar o tradicional rachão recreativo sem indicativo de qual time iniciará a disputa de amanhã, que ocorre às 21h45 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Já o Internacional tem um jogo muito importante pela frente. O Inter vai até Erechim para enfrentar a equipe do Ipiranga nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio do Colosso da Lagoa, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Além de buscar mais 3 pontos no estadual, a equipe também vai em busca do bicampeonato da Recopa Gaúcho, pois o jogo valerá pelas 2 competições. O último treino antes da viagem a Erechim ocorreu na manhã desta terça-feira, no CT Parque Gigante. A primeira parte do trabalho, onde o técnico Antônio Carlos Zago comandou um treino tático, não foi aberto à imprensa. Depois, os jogadores fizeram um trabalho recreativo para finalizar a preparação. A equipe viaja no início da tarde desta terça-feira para o norte do estado. Uma novidade pode pintar na equipe colorada para o confronto. O zagueiro Victor Cuesta foi regularizado no BID e está à disposição do treinador. Já Carlos, com problemas na mão, não estará relacionado para a partida diante do Ipiranga. Charles e Paulão, que estavam suspensos, podem retornar à equipe. Não se pode aceitar no Estado Democrático de Direito que no exercício da cidadania o fato de ter sido ajuizada uma ação contra o município de Farroupilha seja visto como uma disputa, seja política ou de poder. Os scores de eventuais resultados representam sempre um momento e não significam necessariamente que neles estejam expressadas a vontade da maioria da população. Não se pode aceitar que os governos democráticos e legitimamente eleitos tratem de questões tão sérias como uma disputa. O melhor resultado que se pode esperar nessas questões é o que atende o interesse público e, por óbvio, o município precisa arrecadar, mas que esteja dentro do razoável e que a vitória legítima no tribunal
não sirva agora para debochar da comunidade, que também buscou legitimamente o seu direito. O Jornal da Cidade termina aqui. Assista a seguir Cidade Aberta com o Leandro Adamati. Voltamos amanhã.